presentes aqui, os irmãos e amigos que assistem também ao culto pela transmissão através do canal da igreja. Abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João e deixe então sua Bíblia aberta nesse Evangelho, no capítulo 1, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. E hoje eu vou me dirigir a todos de uma forma bem direta, fazendo uma pergunta que talvez mexa com você nesse momento, mas a nossa intenção não é de forma alguma deixar você constrangido e muito menos entristecido nessa noite. Mas eu quero fazer essa pergunta bem direta. Você já se sentiu ou já foi rejeitado por alguém? Eu vou repetir a pergunta. Você já se sentiu ou já foi rejeitado por alguém? O local estava todo bem enfeitado. Haviam bastante flores, luzes que o coloriam ainda mais. Havia bastante convidados. Todos estavam sorridentes. As famílias presentes estavam muito felizes. O noivo estava radiante, feliz, entusiasmado, esperando a sua noiva adentrar aquele local e com muita expectativa e com a alegria estampada na face de todos os presentes e as palmas ali. Então, aquela jovem noiva, bem ornamentada, adornada, ataviada para o seu noivo e futuro marido, foi recebida. Ela, de fato, estava maravilhada, extasiada. É um momento único na vida de toda jovem que sonha com um casamento desta forma. Haviam ali vários pastores presentes para aquela celebração. Um casamento religioso com efeito civil. E assim aconteceu. Aquela linda moça, noiva, casou-se com a expectativa de ter um casamento feliz, abençoado, abençoador, e que somente a morte viesse separá-los. Eu era um dos pastores que estava presentes ali. Mas passaram-se poucos meses. Pouquíssimo tempo. Aquele jovem marido, aquele jovem esposo, tomou a decisão de ir embora e não dar mais notícias para ela.
Como poderíamos descrever a dor causada pela rejeição de uma pessoa que nós amamos? Como se descreve isso? Como poderíamos descrever a dor causada pela rejeição de uma pessoa por quem demos o nosso melhor e lhe entregamos até mesmo a nossa própria vida? Como descrever isso? Feridas são abertas, ressentimentos e mágoas surgem, raízes de amargura brotam e a tristeza se instala no coração que foi rejeitado ou que se sente rejeitado. Quase todos nós já passamos pelas duas situações. Não me refiro especificamente à situação que essa jovem passou, mas à situação em que nos sentimos rejeitados e há situações em que nós rejeitamos. Então, todos nós já passamos por uma ou pela outra situação. Ou de rejeitados, ou de rejeitadores. E quando esse tipo de atitude acontece entre pessoas, na área dos relacionamentos, os impactos negativos são terríveis, como nós já citamos. Quando esse tipo de situação de rejeição acontece entre pessoas na área dos relacionamentos, então os impactos negativos são terríveis. Feridas que demoram a cicatrizar, que demoram a ser curadas, ressentimentos, mágoas que passam a consumir a pessoa, raízes de amargura, tristeza profunda, e em muitos casos, depressão, transtornos. Agora, meus amados irmãos, quando essa rejeição, ela acontece no âmbito espiritual, quando essa rejeição é praticada não apenas contra o homem, contra o ser humano, mas sim contra Deus e o seu Filho unigênito, os danos serão eternos. Eu vou reafirmar isso aqui diante de toda a igreja. Quando essa rejeição, ela acontece no âmbito espiritual, quando essa rejeição é praticada não apenas contra o ser humano, contra as pessoas, mas sim contra Deus e o seu Filho unigênito, os danos serão eternos, não para o Senhor, não para Deus, mas para aqueles que o rejeitam. Para aqueles que o rejeitam. Eu quero convidar você agora a olhar comigo para esse texto da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 10 e 11, pois daqui brota o tema para o sermão desta noite. O perigo de se rejeitar a Cristo. O perigo de se rejeitar a Cristo. E eu convido toda a igreja a ler comigo esta passagem. Pode colocar para nós? Vamos ler juntos. Queria que você lesse comigo agora em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.
Deixa o verso 11 em projeção. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ser rejeitado por qualquer pessoa é muito ruim. Como eu disse, cada um de nós já passamos por essa experiência. Mas nada se compara ao sentimento de sermos rejeitados pelos nossos, por aqueles que nós amamos profundamente. Ser rejeitado por algum chefe de departamento, por algum tipo de patrão, sermos rejeitados por alguém na rua, por algum grupo ou comunidade que fazemos parte, certamente é muito ruim. Mas nada se compara ao sentimento de sermos rejeitados pelos nossos, por aqueles que nós amamos profundamente. E meus amados irmãos, a passagem bíblica que nós acabamos de citar é uma daquelas que mexe com o meu coração. Todas as vezes que eu olho para esse texto, todas as vezes que eu leio, ele mexe com o meu coração. Mas eu sei que ele não mexe com o coração de todos. Há muitas pessoas que querem colocar a culpa da rejeição a Cristo apenas para o povo judeu, que viveu naquela época. Querem atribuir a culpa de se ter rejeitado a Cristo apenas para os descendentes de Abraão, os israelitas que viveram naquele tempo, naquela época. Mas não foram somente eles que o rejeitaram. Não foram somente eles que o rejeitaram. O versículo 11 desse capítulo de João diz que realmente, sim, eles fizeram parte daqueles que o rejeitaram, porque o texto diz que Cristo Jesus veio para o que era seu, o seu povo, o seu próprio povo, mas os seus não o receberam. Só que o versículo 10 nos revela algo também. O versículo 10 diz que aquele que é a palavra, Cristo, o Filho unigênito de Deus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Não apenas o globo, o planeta, mas o mundo, humanidade. A humanidade foi feita, foi criada por meio dele. Mas a humanidade não o reconheceu. Então, ele não foi rejeitado apenas pelo povo judeu daquela época, ele foi rejeitado pelo mundo. Pelo mundo. O profeta Isaías, no capítulo 53, e versículo 3, nos declara a seguinte palavra: foi desprezado e rejeitado pelos homens, não apenas os judeus da sua época, mas pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Foi desprezado
e rejeitado pelos homens. E aqui certamente nos cabe uma outra pergunta. Por que ele foi rejeitado? Por que ele foi rejeitado? Por que ele continua sendo rejeitado? Diante de tanto esclarecimento sobre a verdade, diante de toda a revelação de Deus, que nós temos acesso, que a humanidade teve e tem acesso, por que ele foi rejeitado? Por que ele continua sendo rejeitado? No contexto do Evangelho de João, é-nos apontado, ou são-nos apontados, pelo menos, duas razões, dois motivos. O primeiro deles, porque os homens amaram e porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Esta é a primeira razão. Por que ele foi e por que ele continua sendo rejeitado? Porque os homens amaram e porque os homens continuam amando mais as trevas do que a luz. E quem foi que disse isso? Aquele que foi rejeitado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse isto. Está no capítulo 3 de João, versículo 19. Este é o julgamento, ou esta é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Meus amados irmãos, muitos homens e mulheres já vivem, eles estão vivendo há tanto tempo nas trevas, que se acostumaram com elas, não querem saber da luz, pois suas obras são más. Estão há tanto tempo vivendo na escuridão, que já se acostumaram. A luz incomoda bastante elas. A luz é uma agressão a elas, pois estão acostumadas com o ambiente das trevas. E trevas, nas Escrituras, nós sabemos, não se referem ao período noturno, à noite. Trevas descreve o mundo onde o caos do pecado está instaurado. Trevas, nas Escrituras, descreve todo tipo de obra pecaminosa que afronta a Deus, que quebra os seus mandamentos, que são contrários à sua palavra, aos seus princípios. Isso é treva. Na versão da Bíblia, linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, o verso 19 do capítulo 3 de João está escrito da seguinte forma: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Então esta foi a primeira razão, porque Cristo foi e continua sendo rejeitado por muitos. A segunda razão está bem ligada ao que nós acabamos de declarar. Ela vem logo no versículo seguinte. É porque as pessoas não querem abandonar as suas más obras. Elas não querem abandonar, elas não querem deixar as suas más obras. João capítulo 3, versículo 20, o Senhor nos diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz,
temendo que as suas obras sejam manifestas. É impossível para alguém praticar obras más vivendo sob a luz. Alguém que vive em um ambiente dominado pela luz, que é Cristo, não vai viver na prática de obras más. Geralmente, quem age assim vive nas sombras, na escuridão, às escondidas para não serem vistos e nem reprovados. Quem vive praticando obras más, vive nas sombras, na escuridão. Vive às escondidas, para não serem vistos e nem terem suas obras reprovadas. Somente aqueles que estão dispostos a abandonarem tais obras perversas e praticarem a verdade, somente estes não irão rejeitar a luz. Diz o Senhor Jesus no verso 21, mas quem pratica a verdade vem para Deus, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quantas pessoas você e eu não conhecemos, para as quais nós já apresentamos Cristo, para as quais nós já demos testemunho, para as quais nós já apresentamos o Salvador, o Filho unigênito de Deus. E quais são os argumentos delas? Olha, eu gosto de tantas coisas que esse mundo oferece, e eu não posso deixar isso. Eu não posso abrir mão daquilo. Eu não posso deixar de fazer isso. Elas não estão dispostas a abandonar aquilo que as impede de se aproximarem de Cristo, de serem aceitas por Cristo, de serem abraçadas pelo Senhor, para construírem um relacionamento, não de uma semana, não de um mês, não de um ano, mas um relacionamento para toda a eternidade com o Senhor Jesus. Pastor, você disse que do texto de João, capítulo 1 e verso 10, brota o tema para a mensagem desta noite, o perigo de se rejeitar a Cristo. Quais serão as consequências na vida daqueles que o rejeitam? Até aqui nós vimos duas razões claras que levam as pessoas a rejeitarem a Cristo, que levaram as pessoas do passado a o rejeitarem e que levam as pessoas do presente a continuarem rejeitando, muitas delas. Quais as consequências na vida daqueles e destes que hoje permanecem rejeitando? A primeira consequência: não verá sequer a vida eterna. Não verá sequer a vida eterna. Os irmãos certamente hão de lembrar que quando o povo de Israel estava às margens do Rio Jordão para atravessarem e entrarem na terra prometida,
Deus havia dito para Moisés que ele não entraria na terra. No entanto, Deus fez algo por Moisés. Deus o levou ao alto de um monte e mostrou para ele toda a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Moisés viu, ele contemplou, apesar de não ter entrado nela. Sequer irão ver a vida eterna. Sequer irão ver. João nos declara essa verdade. Acompanhe comigo no capítulo 3, verso 35 e 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. A parte inicial do verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá. Não verá a vida. Meus amados irmãos, todos que nos escutam nesta noite, a vida eterna é um presente gratuito para aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. É um presente gratuito. João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 11, 12 e 13, ele disse: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Aqueles que creem no Filho têm a vida eterna. Essa é uma declaração incontestável e inalterável nas Escrituras Sagradas. Já para aqueles que o rejeitam, diz João, para aqueles que o rejeitam, para aqueles que continuam a rejeitar o Senhor, João nos afirma no verso 36, como já lemos, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Não verá a vida. Existem muitas coisas nesse mundo que nós não conseguimos desfrutar, mas nós conseguimos ver. Mas aqueles que rejeitam a Jesus não irão sequer ver a vida eterna. A segunda e última consequência aqui que nós separamos, à luz do contexto que estamos estudando. Aqueles que o rejeitam, ou quem o rejeita, será um alvo da ira de Deus. Será um alvo da ira de Deus. Meus amados, quem rejeita a Cristo, não somente ficará sem desfrutar da vida eterna, como ainda terá que encarar a realidade da ira santa de Deus contra a sua vida. Sofrerá a merecida condenação, o castigo eterno. Olhe comigo o que diz o final do verso 36. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Escute,
o único Deus Todo-Poderoso, deveria agir de outra forma, senão dando a condenação àqueles que rejeitaram ou aos que rejeitam seu Filho hoje. Esse Deus Todo-Poderoso deveria agir de uma outra forma. Ele que entregou o seu Filho unigênito para padecer no lugar de homens e mulheres que haviam se rebelado contra ele, quebrado todos os seus mandamentos, que o odiavam, que não querem se aproximar dele, diante de tudo o que cada um de nós aqui sabemos, diante de todo o sofrimento que o seu filho suportou, esse Deus deveria agir de uma outra forma? João nos declara nos versos 17 e 18 do capítulo 3: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Meus amados, nenhum ser justo, amoroso e perfeito agiria de uma forma diferente. Nenhum ser justo e perfeito, amoroso, que tivesse no lugar de Deus, agiria de uma forma diferente, senão trazendo condenação e derramando da sua justa ira. Eu quero relembrar aqui as palavras do apóstolo Paulo. Pode colocar para nós o texto de Romanos, em Romanos capítulo 2, os versos, a partir do versículo 5, Romanos 2. Queria que você olhasse com bastante atenção para essa palavra. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas, para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade, quem é a verdade? Quem é a verdade, irmãos? Jesus é a verdade. Para aqueles que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Até aí. Haverá ira e indignação para aqueles que rejeitam a verdade. E sabe quem é que nos livra desta ira? Sabe quem é o único que pode nos livrar desta ira? A resposta está muito clara. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra
da ira que há de vir. Da ira que há de vir. Há muita gente que não acredita que isso é declaração de pastores e padres para criar pânico no coração das pessoas, para atrair seguidores. Se bem que eu acho difícil a gente atrair seguidores com esse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem não massageia o ego, e as pessoas gostam de terem os seus egos massageados, elas gostam de coisas que são agradáveis aos seus ouvidos. Mas a palavra do Senhor nos revela que esse dia chegará. E sabe como ele vai ser? Coloca para nós Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. Deixem a criancinha aqui, tá bom? Tentem se concentrar. Só que alguém ajude, tá bom? Aqui a... Eles gritavam às montanhas e às rochas. Quem gritavam a essas montanhas e às rochas? Eu quero só situar os irmãos. Essa é uma profecia que está em Apocalipse, relacionada à consumação de todas as coisas, ao dia em que o Filho de Deus retornará sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, não mais para ser o Messias sofredor, não mais para ser o Salvador, mas como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele se manifestará. E quando isso acontecer, vai se dar exatamente isso aí. Eles gritavam às montanhas e às rochas. Quem gritavam às montanhas e às rochas? Aqueles que o rejeitaram. E o que eles vão gritar, o que eles vão dizer, homens e mulheres, adolescentes e jovens, velhos, idosos, eles vão gritar isso aqui: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Eu sei que eu já passei aqui do meu tempo, mas eu quero deixar ainda a descrição do profeta Malaquias sobre o dia dessa ira. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: pois certamente vem o dia. Que dia? Certamente vem o dia da ira de Deus, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, escute bem, preste atenção, aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltearão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Não foi um prefeito, um governador, um presidente, um rei dessa terra.
mas o Senhor dos exércitos que disse. Então você que é crente, nascido de novo, regenerado, que serve o Senhor, que tem relacionamento com Ele, que gasta tempo orando, conversando com Ele, lendo a sua palavra, e aí os seus amigos criticam você, o pessoal lá na escola criticam você, diz que besteira, conversa é essa, esse negócio de crente, você está perdendo seu tempo, vamos para a balada, vamos para a farra, vamos beber, encher o talo, vamos curtir a vida, vamos namorar com 2, 3, 4, 5, 10, 15 pessoas, vamos aproveitar isso, você é besta. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Vocês lembram daquela situação em que Jesus estava? É descrito lá no Evangelho de João, capítulo 6. Tem uma multidão. Depois que ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão, então ela foi atrás dele. Mas aí quando ele engrossou o caldo, quando ele começou a pregar contra os pecados delas e chamá-las a um compromisso, sabe o que foi que elas fizeram? Elas o abandonaram, elas o rejeitaram. E o que foi que Jesus disse? Depois dessa situação, ele se virou aos 12 discípulos e fez esta pergunta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem me rejeitar? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo. Você tem rejeitado? Ou tem entregue-se a Ele? Fique de pé nesse momento, vamos orar. Muitos de nós precisamos refletir sobre tudo isso que nós ouvimos. Porque muitas vezes, a nossa boca, ela não diz o que está em nosso coração. Nós queremos dar respostas agradáveis. Queremos ficar bem na foto. Queremos agradar as pessoas. Mas você tem rejeitado ou tem entregue seu coração, sua vida a Ele? Você tem entendimento porque Deus lhe deu. Analise tudo isso que você ouviu nessa noite. Faça comparações e tire suas conclusões. Assim como o céu é real, o inferno também é. Assim como existe salvação para aqueles que creem em Jesus, existe também a condenação para aqueles que o rejeitam. Façamos nossa escolha. Tomemos nossa decisão. Para quem iremos nós? Muitos
participam de cultos, missas, participam de reuniões, e dizem até que são crentes, dizem até que pertencem a Ele, mas o seu viver mostra o contrário. São pessoas que dizem que pertencem a Ele, mas que não oram. Elas não têm um único momento durante a semana em que elas se curvam, em que elas se ajoelham diante dEle e conversam com Ele. Não tem. Elas não têm nenhum momento durante a semana em que elas se apresentam diante dEle e meditam em sua palavra. Você está mentindo para você mesmo e para aqueles que lhe escutam. O Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. E quem de fato pertence a Ele, conversa com Ele. Medita em sua palavra. Não se envergonha dele. Quem realmente pertence a Ele, odeia as obras das trevas e amam a luz. Pense sobre isso. Tome uma decisão hoje, de se entregar de fato e de verdade a Ele, de reconciliar-se com Ele nessa noite também. E se você deseja fazer isso agora, então levante a sua mão, nós queremos orar por você. Antes de orarmos nesse momento, queremos lhe dar essa oportunidade. Se você deseja entregar sua vida a Ele hoje, segui-lo e servi-lo, então levante sua mão, nós queremos orar por você. Se existe alguém que queira também reconciliar-se com Ele, esse é o momento de você estar fazendo isso. Nós vamos orar. Amado Senhor,